Pode começar aí. Tá. Fala galera, mais um Responde aí. Hoje a gente vai falar de Acho que Fórmula 1, né? Fórmula 1. Bora. Como é que é o treinamento para piloto suportar a força G? Pra quem não sabe o que é força G, onde o piloto sente a força G, é a pressão, lateral que o piloto sente na cabeça, na verdade. Porque o resto do corpo está todo amarrado, então você acaba não sentindo. A única parte do corpo da pessoa que está solta no carro é a cabeça. E é o que mais cansa numa corrida num carro de Fórmula 1. E também no carro de Indy, principalmente nos ovais, né? As outras categorias, é difícil a categoria que você sinta o pescoço, né? Como eu comentei esses dias, alguém me perguntou no Instagram sobre Stock Car, força G. O G é muito baixo ainda, e onde você mais sente a força G são nas curvas de alta velocidade. Então os carros de Fórmula 1 ou os protótipos, o carro de Fórmula Indy, eles têm muita pressão aerodinâmica, faz a curva muito rápido, com a aderência do carro, a única parte que está solta é o pescoço, então é como se tivesse uma mão empurrando sua cabeça para o lado oposto à curva, sempre. E realmente é a parte que mais cansa. E também é frontal, né? A força que tem essa pressão na cabeça em freadas para frente. Isso você sente absurdamente num carro de Fórmula 1, porque chega a dar picos, dependendo da pista, de 5Gs. 5Gs em freada, passa dos 5, é absurdamente forte. Tanto que o que mais impressiona um carro de Fórmula 1, ao contrário do que todo mundo pensa, a aceleração, lógico, é incrível, é absurda, mas a freada, a força que tem de parar o carro é absurdamente forte, em função dos freios de carbono, do pouco peso do carro e também da carga aerodinâmica que o carro tem, que ajuda a parar, é praticamente um paraquedas segurando o carro. Então, uma das coisas que um piloto mais treina, na época eu estava correndo de Fórmula 1, fazendo o campeonato todo, treinava de 4 a 6 horas por dia, todos os dias. Isso era musculação, parte aeróbica, alguns treinos funcionais, não os treinos funcionais que hoje é modinha aí, crossfit, essas coisas, mas sim treinos funcionais ligados à corrida, como exercício em sauna, exercícios que você mexe muito em coisas, apaga luzes, a gente chama os tabuleiros assim, no lugar onde eu treinava, que acende uma luz de cada vez, você tem que tocar nelas assim o mais rápido possível, isso tudo é marcado o tempo, assim, testes de reação. E desse treino todo, dessas 4 a 6 horas, diariamente fazia entre 1h15 e 1h30 de treino para pescoço. Como? Ou o treinador, que grande parte do tempo estava junto com a gente, ele ficava fazendo todos os movimentos para os dois lados, né, várias repetições, como se treinando um músculo qualquer, depois para frente e para trás. Ele pressionava aqui para empurrar para trás, porque para a gente ter força para segurar a aceleração, e também, ao contrário, para conseguir segurar nas freadas. Então a força é realmente absurda. E outro treino que a gente fazia era com elástico, né, que a gente vive em viagem quando está correndo de Fórmula 1. Então eu tinha elásticos que eu amarrava, assim, coloco na cabeça ou em ganchos que eu parafusava no lugar da viseira do capacete. Então eu prendo na cama ou numa mesa, na cadeira, em qualquer lugar, em qualquer hotel, e você faz o exercício com o elástico preso ao capacete, ou até mesmo preso, você deixa o buraco maior, prende o elástico na cabeça e faz esse tipo de exercício para realmente não ficar um dia sem, porque é onde realmente pega. O piloto de Fórmula 1, ele tem que ser o mais leve possível. Então a gente falar 4 horas de academia é um treino totalmente diferente de um cara que é fisiculturista, que às vezes faz 30, 40 minutos, 1 hora no máximo, e são monstros. A gente fica a caveirinha, sem gordura, chassi de grilo. Magrinho, fininho mas com muita resistência. Como é que foi ser companheiro de equipe do Alonso? Ok? Tipo, o Kimi. Foi legal, foi bacana. Por incrível que pareça, eu venho da escola do automobilismo europeu, né, desde o início da minha carreira, que é totalmente, é uma guerra.
É totalmente diferente do que a gente vê na televisão, os pilotos brincando, se abraçando ali, e totalmente diferente do automobilismo americano, que mesmo na Indy, que é a principal categoria, todo mundo é muito mais amigo. Então eu sempre fui acostumado a ficar na minha e fazer o meu trabalho, até porque o cara que você convive praticamente o ano inteiro, é o teu companheiro de equipe, é o primeiro cara que você tem que ganhar, é o teu primeiro inimigo, o cara que está ao teu lado. Então eu não ligava não se tivesse algum problema com ele, não falar com ele, não tava nada, não tava lá para fazer amigo, eu tava lá para fazer o meu trabalho e tentar ganhar a corrida. Por incrível que pareça, em todos esses anos eu tive péssimos relacionamentos com alguns, principalmente com o meu companheiro de equipe da Fórmula 3000, Gomes, um francês, que fiquei mais de meio ano acordando, encontrando o cara de manhã, tarde, indo para viagem junto, mesmo hotel nas corridas, e eu não falava com ele sequer oi. Era uma guerra total na equipe, ele era francês, uma equipe francesa. Por outro lado, com o Alonso foi o cara que eu mais me dei bem, que foi o cara que realmente virou amigo, que é um cara que quando a gente tinha 2, 3 dias livres, que é raríssimo num ano de Fórmula 1, a gente ia viajar e os dois viajavam juntos, entendeu? A gente estava sempre junto, a gente morava no mesmo hotel em Faenza, né, nessa época, que é ao lado da Minardi, então a gente estava junto na oficina todo dia, a gente viajava junto para as corridas, jantava junto e até brincava. Ele era mais novo, né, era o primeiro ano de Fórmula 1 dele, era o meu terceiro, e eu brincava que ele era filho, né? Tudo que eu fazia, ia para academia, ele ia para academia, tudo que eu fazia, ele fazia igual. E foi um cara que, assim, eu nunca tive problema com ele. Muita gente fala mal dele, principalmente gente da imprensa, mas eu acho que os da imprensa que falam mal o que ele tratou mal, eu até entendo, porque no início é difícil você ter o apoio, é difícil você conseguir aparecer na mídia e você precisa disso para você poder ter chance de arrumar patrocinadores ou dar retorno para o seu patrocinador. E quando você está no começo, você não está ganhando corrida, então, obviamente, você não tem aquela atenção da imprensa que os que estão nas melhores equipes têm. Então, acho que muita gente que ele não trata tão bem são os caras que meio que sacanearam ou não davam o valor que deveria ser dado. Ou até que não entende de automobilismo, porque ver um piloto, quando está numa equipe boa, falar que o cara é bom, é fácil, né? Agora, os caras que estão na equipe pequenas se matam, na maioria das vezes 10 vezes mais do que o que está numa equipe grande. O cara, para chegar em 15º, é mais difícil do que ganhar num carro bom. Então, acho que é por isso. Porque ele, como pessoa, é um cara que, porra, não posso falar nada. O cara comigo sempre foi nota 1000. Por que a Minardi ela é considerada a pior equipe da Fórmula 1? É considerada pelo leigo, não pior, mas menor. Menor é um fato que ela era. Então, mas falar que é uma equipe ruim, não tem como. Eu vi em transmissão de Fórmula 1, às vezes até, eu não sei se eu sinto raiva de quem faz um comentário desse na televisão, né, que está espalhando esse comentário para a massa. Não estou dizendo de canal nenhum ou dando nome de pessoa alguma, mas fala, é uma equipe ruim. Cara, uma equipe que na época que eu corria tinha 60 pessoas para fazer 2 carros e tinha 34 milhões de dólares de orçamento para fazer 2 carros. Disputar com uma Ferrari que tinha 1000 pessoas trabalhando para fazer 2 carros de Fórmula 1. Tinha um orçamento de 450 milhões de dólares, 12, 13 vezes mais que a Minardi. Uma das principais coisas e mais caras da Fórmula 1 é o desenvolvimento em túnel de vento. A Minardi, durante o ano inteiro, a gente fez 12 horas de túnel de vento. Isso não é nada. A Ferrari, 365 dias do ano, eles fizeram 24 horas de túnel de vento por dia. Eles tinham 3 turnos de engenheiros trabalhando só no túnel de vento. Então, aí você fala, a Minardi é ruim? Cara, eu acho que a Minardi fazia milagre. A gente tinha um motor com 150 cavalos a menos. Tinha um carro, no caso do meu carro, passava 30 quilos, era 30 quilos mais pesado que o carro do Alonso.
que o meu foi o primeiro carro a ser feito, então eles não podiam arriscar não passar no crash test, então foi um carro com sobrepeso absurdo, que isso na Fórmula 1 a gente já está falando em um segundo, 30 quilos a mais. Então falar que é ruim, chega na Áustria, por exemplo, que eu classifiquei, eu virei, eu não lembro que lugar era, acho que 15º, 16º, eu tomei 1 segundo e 9 da pole, que era o Schumacher, com um carro com 150 cavalos a menos, uma equipe com 13 vezes menos orçamento e com 15 vezes menos pessoas, engenheiros. Eu acho que eles faziam um milagre, então não dá para falar que é ruim, é bem coisa de brasileiro desinformado. É óbvio que ela não é boa como uma outra equipe maior, mas é simplesmente pelo fato financeiro. Como você começou essa sua carreira no automobilismo? Bom, eu comecei minha carreira no kart, como todo piloto. Contar tudo é meio longo, mas assim, eu fiz uma primeira corrida aos 6 anos, e na época não existia esses karts júnior, menor, aí, cadetinho, essas coisas, esses karts com motor fraco. Era só o kart profissional. Então o piloto mais novo na época tinha 15 anos, e eu fui correr com 6 anos a primeira corrida. Tipo, era uma loucura pra época, porque era um kart super rápido, e já me puseram de cara na pista mais rápida do Brasil, que era de Rio Negro, cartódromo, e eu fui, no sábado antes da corrida, eu dei uma capotada que o kart passou para fora do cartódromo, né? Passou a cerca e minha mãe estava assistindo o treino e ficou apavorada, né? Quase bateu onde ela estava, né? O kart. Aí eu corri no dia seguinte, com o kart tudo torto e tal, mas era um molequinho de 6 anos. E minha mãe, apavorada, me aposentou, disse que eu nunca mais ia correr, tal. Enfim, com 12 anos eu voltei a correr. E aí comecei de verdade de minha carreira, né? Então eu ganhei um kart, foi até uma situação engraçada, mas não vou nem alongar a história. Mas eu comecei com 12 anos, fui até os 16 no kart, né? Completei 16, ainda fiz meu último campeonato brasileiro. E com 16 mesmo eu já estreiei no automobilismo na Fórmula Chevrolet, no Brasil. Depois eu fiz pouco mais de meio ano aqui na Fórmula 3 brasileira e sul-americana. Depois eu fui para a Fórmula 3000 na Europa. Fiz 1 ano e meio na Fórmula 3000 e fui convidado pela Minardi para fazer um teste na Fórmula 1 e consegui a vaga. Daí eles me contrataram e eu comecei minha carreira na Fórmula 1. O que você mais sente saudade da época da Fórmula 1? Guiar o carro. Na verdade, não é o que eu mais sinto saudade. É a única coisa que eu sinto saudade da Fórmula 1. É guiar o carro. Porque o resto, tem que morar fora, longe da família e dos amigos de verdade. Péssimo. Politicagem na Fórmula 1, nojenta. Competitividade na Fórmula 1, não existe. Você é competitivo, você tem competitividade em algumas vezes dentro da sua equipe. Então, o que é mais prazeroso, que não tem nada igual, a melhor coisa do mundo, é guiar um carro de Fórmula 1. Você tinha algum rival na Fórmula 1 que era obrigação você ganhar dele sempre? Sim, sempre. Não só na Fórmula 1, mas em qualquer categoria. Você tem, na verdade, todos do grid. O automobilismo é um esporte muito ingrato, né? Porque é o único esporte coletivo, digamos assim, porque você depende de uma equipe, mas é um esporte individual. Que no final é você que está ali, mas você depende da máquina, né? É diferente de tênis. Tênis, se você é melhor, você ganha do cara, né? Você não tem desculpa, não choveu, ai, desamarrou meu tênis, ai, minha raquete, enfim. É você contra o outro. Futebol, você depende de mais um outro grupo, então nunca é um culpado. Automobilismo é uma coisa que você vai dar o seu melhor, mas você depende de sorte, de equipamento, de tudo. E quando chega na Fórmula 1, que é o topo do automobilismo mundial, os carros são completamente diferentes. Então, óbvio que você vai sempre, eu numa equipe pequena, a gente tinha sempre o objetivo de, primeira coisa era classificar, que o regulamento era diferente de hoje, então você tinha que conseguir um tempo mínimo para classificar. O teu maior inimigo é o cara da tua equipe, que é o que tem o carro mais parecido com o seu, igual ao seu. Então é o primeiro que você tem que destruir. Aí os outros, né? Então primeiro você tem que ganhar dentro de casa e também dos outros está na frente do maior número de carros possíveis na Fórmula 1, né? Uma vez que você não está num carro que te dê chance de ganhar. Nas outras categorias você tinha que ganhar ou ganhar, não só da equipe, mas de todo mundo, né? Tem que ganhar. Antes, para chegar na Fórmula 1, você tinha que ganhar tudo.
Tinha ganhado em todas as categorias que passou, era como uma escola, assim, ia passando de ano. Não tinha essa, cheguei com uma mala de dinheiro que eu tenho hoje e andei. Meu pai é dono não sei do que, ou o presidente não sei de onde pôs a grana, vai lá e compra vaga, o cara nunca ganha uma corrida nem de kart. Isso é um absurdo, uma palhaçada. Antes você tinha que ter resultados para poder ter a chance de guiar um Fórmula 1. Quem foi seu maior ídolo na Fórmula 1? Senna, né? Não tem nem o que falar. Maior ídolo, inspiração, continua sendo. Inclusive, esses dias eu até postei um negócio que chama Babaquice, né? Foi o aniversário de falecimento, da morte do Ayrton. E eu achei uma babaquice o que falaram nas matérias, praticamente todas, falando... é uma pena, porque se não fosse o acidente, ele teria ganho mais campeonato que não sei quem. Se não fosse, ele teria mais vitória que não sei quem. Se não fosse, os números dele seriam outros. Cara, ele é um tipo do cara... Primeiro, em corrida não existe se. Se é desculpa de chorar, não existe se. Se eu tivesse um carro melhor, eu ganharia. Se eu tivesse assinado com o Briatore, eu tinha ficado na Fórmula 1 no lugar do Alonso. Se a Minardi tivesse me liberado, eu teria corrido na Ferrari, que eu já tinha um pré-acordo com eles. Então, se não existe. Se é ficar se lamentando. Fórmula 1 é fato. Ou é ou não é, tudo muito claro. Então, o Senna, eu acho uma falta de respeito ficarem falando. Tudo que o cara fez, o cara é o maior ídolo mundial da história do esporte. Pode vir a ter um cara agora que ganha 50 campeonatos, 500 corridas, 200 poles, não importa os números que ninguém vai fazer. O Senna deixou um legado, é o cara e sempre será o cara. Então é uma falta de respeito quando falam se ele tivesse ganho mais campeonatos, ele igualasse os títulos ao Schumacher ou passasse, cara, que ele precisa de mais um título? Não importa se ele ganhou 3, 4, 1 ou 2. Ele era o cara. E óbvio que ele ganharia muito mais, mas ele fez o dele. Então acho uma falta de respeito com o cara que era o melhor de todos os tempos, ficarem falando ainda se como se tivesse ficado alguma coisa pendente do que o cara fez. O que o cara fez era milagre, sempre maravilhoso. Então não tem o que falar. Tem sim que agradecer ao que ele fez pelo Brasil, né? E pelo esporte no Brasil e pelo ídolo mundial que ele é e sempre será. Então é isso aí, galera. Próximo vídeo vamos falar... Gostaria que vocês comentassem aí o que vocês preferem. Esse vídeo a gente fez só falando de Fórmula 1. Se vocês preferem assim, mandem os temas ou de algum carro específico, moto, barco, ou algum tema, algum assunto em geral. Mas se vocês acham que um vídeo por tema é mais bacana do que um vídeo geral que responde perguntas aleatórias. Tá bom? Valeu, obrigado.